do juiz deve ser cada vez mais intensa. Muito difícil, porque aquele juiz do Código Civil francês, que era apenas a boca da lei, era um juiz voltado a regras. Eu tenho o texto, aplico o texto, não aplico o texto. Mas qual era a situação da sociedade naquela época? A sociedade estava vindo de um período de revolta. Era um desejo de conter a magistratura. Era um desejo de conter a magistratura que estava diretamente ligada à Revolução Francesa, à realeza, que há pouco havia sido degolada. Não é esse o espírito do nosso legislador. Não é isso mais. Não é isso que a sociedade deseja do juiz. A sociedade deseja do o juiz que analise o fato. Não aquele juiz, estamos apenas entre colegas, não aquele juiz bobalhão, aquele juiz que trate a prova com displicência, não. Mas que analise e compreenda o fato. Me parece que o limite é esse, Paulo. 8, 10 anos, em princípio, parece um abuso. Mas o Dr. Roque falava sobre ato jurídico perfeito. Dito de outra forma, Dr. Roque, o ato jurídico perfeito só é perfeito se for perfeito. Ou seja, se estiver em consonância com o ordenamento jurídico em vigor no momento em que ele foi produzido. Então a questão também pode caminhar por essa linha. O ato jurídico perfeito, uma ilegalidade. Quais são os efeitos de uma ilegalidade? Trocando em miúdos, uma ilegalidade que se repete ao longo de 10 anos vira legal? Essa é uma pergunta. É apenas uma conversa, nós, infelizmente, não temos respostas definitivas, mas impressões. Vocês estão percebendo que hoje em dia, vocês, colegas, né, principalmente os colegas, talvez tenha outras pessoas que estejam vendo a gente, não sei, mas estou pensando nos colegas, juízes, que estão nos vendo, estão percebendo que hoje em dia é muito difícil atuar como juiz. Porque o juiz de hoje, ele tem que ter essa postura extremamente cautelosa com relação ao momento social onde ele vive, a própria realidade dele na comarca, que difere de uma comarca para outra. O próprio Código Civil autoriza que o juiz faça decisões com base na realidade que o cerca. Então, uma decisão num lugar pode ser um pouco diferente do outro lugar, não é? Então, há uma preocupação muito grande da postura do juiz diante das questões da comunidade onde ele vive. E aí vem o Antônio Carlos Francisco e pergunta, impedindo o banco de emprestar aquele dinheiro que o devedor não pagou a taxa de mercado? Não, o banco não está impedido de emprestar aquele dinheiro. O banco também vai analisar se empresta ou não empresta. Veja essa questão que surgiu aí, essa facilidade de crédito para a compra de veículos automotores. Foi uma festa, todo mundo comprou. E agora, vocês sabem, tanto quanto eu, quantas ações aí as financeiras estão ajuizando para recuperar. Não é? Há talvez um erro na política econômica do governo de dar essas facilidades todas, sabendo que a maioria não vai ter condição de pagar. Não é? Então, é mais uma questão que o juiz deve levar em conta, não é, Alexandre? Basta retornar ou examinar o que é o crédito, qual é a origem do crédito. O crédito vem de credere, de crer. Ou seja, eu creio no adimplemento, eu creio no pagamento, por isso eu empresto. O crédito não é dado à torta e à direita, o crédito é dado para quem cria em mim uma justa expectativa de que vai ser honrada aquela obrigação. Por isso, veja, o banco não é obrigado a conferir o crédito, a ceder o crédito no valor que a pessoa, o cidadão, o correntista, quem for, aquele que vai buscar. O banco não é. O banco faz uma análise pessoal das circunstâncias de pagamento. Uma questão que, não sei se poderia comentar, nos chegou o nosso colega Frederico Messias. Por favor, comentar a limitação dos juros e a incidência antes e após a emenda constitucional. Eu gostaria de conversar com os colegas, apenas trazer a discussão. Nós tivemos um julgamento do STJ paradigmático em 2008. Vamos conferir. Em 22 de outubro de 2008, a relatora ministra Nancy Andrighi, traçando diretrizes de interpretação do STJ em incidentes envolvendo processos repetitivos, envolvendo questões bancárias. Dentre as questões apreciadas, inevitavelmente, a questão da limitação dos juros remuneratórios
eu enviei ao site, ao e-mail do Dr. Roque, e ele vai disponibilizar aos colegas esse julgamento, o inteiro teor do acórdão. A respeito dos juros, a situação do STJ ficou a seguinte: as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipuladas na Lei de Usura, Decreto 22626/33, súmula 596 do STF. B. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica a abusividade. C. São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do artigo 591 e 406 do Código Civil de 2002, que impunha aquela limitação aos juros. E D. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais. Quais são as situações excepcionais, Brandão? Não tenho esse número, mas eu tenho um problema que o legislador criou a todos nós. E diz, em situações excepcionais, não me vem outro jurista à mente que não Bandeira de Mello. Aquelas situações flagrantes, aquelas situações evidentes. É aí que o juiz deve agir. Outra resposta, não tenho. Desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto. A questão dos juros, portanto, é o recurso especial 1061530 do Rio Grande do Sul. Eu vou passar o e-mail dos colegas, vou colocar à disposição no site para que todos possam acessar. Pois é, eu tenho aqui também... o Antônio Carlos Francisco está esclarecendo a pergunta anterior, dizendo que ela foi truncada, e ele diz assim agora: a súmula 296 do STJ diz que, em caso de inadimplência, os juros devem continuar sendo do contrato. Mas não estaria o devedor impedindo o banco de emprestar aquele dinheiro que ele não pagou com melhor taxa de mercado? Olha, Antônio Carlos, você pergunta se não estaria o devedor impedindo o banco. Eu acredito que não estaria impedindo, porque o banco vai decidir se empresta ou não empresta. Na verdade, os bancos hoje, você sabe tanto quanto eu, eles estão emprestando mesmo. Eles não têm grandes cautelas ao elaborar os contratos de empréstimo. E aí essa infinidade de contratos bancários que vêm para os tribunais, né, tanto aí no primeiro grau quanto no segundo, para serem examinados pelo Poder Judiciário. E como eles têm esse jogo de muito dinheiro para ser emprestado e o risco de inadimplência é compensado pela elevação da taxa de juros, eles ficam mais tranquilos nisto, né? Parece que não há uma preocupação. E ainda mais, como você ouviu, não há limitação das taxas de juros, existe um posicionamento consolidado no STJ de que os juros podem ser livremente convencionados. Eu costumo sempre falar isso, não é? A Constituição limitava os juros em 12%, artigo 192, parágrafo 3º, e depois, quando a gente esperava que aquilo fosse ser aplicado, aí decidiu-se que precisava de uma lei para complementar esta expressão. Depois, enquanto a gente ficava esperando essa lei, isso não vigorava, né? E depois, quando a gente esperava que fosse realmente vir essa lei, resolveram ir por um atalho, deletando o parágrafo 3º, quer dizer, na verdade, aqui no nosso país, os juros podem ser cobrados livremente, não há um limite em contratos bancários para a cobrança de juros. Essa posição é consolidada, tanto no Tribunal de Justiça quanto no STJ, aceita-se a cobrança negociada de qualquer que seja, né? E aí a questão da boa-fé e da probidade não favorece o cliente do banco, favorece o banco, porque o cliente, como se argumenta, teve a oportunidade de conhecer os juros que serão cobrados, foi mostrado a ele, e ele concordou, e dessa forma ele acaba sendo sempre obrigado a pagar aqueles juros. E o José Antônio Tedeschi fala aqui, Alexandre, gostaria de saber a opinião dos palestrantes a respeito das iniciais genéricas das revisionais de contrato, que trazem infindáveis citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas nenhuma impugnação